Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento. Hoje temos um episódio muito especial mesmo aqui no LPA e Você. Eu tenho a alegria de receber minhas duas tias, a tia Arlene e a tia Ângela, e nós vamos conversar sobre vida, família, suas carreiras, ouvir suas histórias. Vai ser uma conversa assim divertida. Porque o mais importante é a gente se conectar, trazer a família para perto e aproveitar esse momento. E nesse momento eu quero honrar e estar com elas aqui, me divertindo e conversando com elas e compartilhando com vocês. Sejam muito bem-vindas, obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada pelo convite. Um prazer ter vocês aqui, a gente fazer essa conversa. Porque eu não sei se todo mundo entrevista a tia, mas a Lilian gosta de entrevistar as tias. Sim. Já entrevistei as tias avós, já entrevistei minha avó. E eu gosto de conversar com a família, eu acho que é um momento da gente também mostrar para quem tem família ou para quem às vezes não está olhando a família de uma outra forma, às vezes está distante. E poxa, se para mim é legal estar gravando esse programa, poxa, por que de repente vocês não podem compartilhar esse momento comigo, né? Sim. Então acho que isso que é bem bacana. E claro, vocês vão perceber que às vezes no comecinho elas estão um pouquinho tímidas, mas elas não são nada tímidas, vocês não viram nada. Porque quando a gente está nas festas de família, ixi, a conversa vai e continua e não acaba. Vamos ver como é que vai funcionar aqui. Também estou curiosa, viu? Mas vamos lá, eu queria que vocês contassem um pouco de vocês, a história de vocês. Como que vocês começaram a trabalhar? Queria ouvir um pouquinho, mas contar um pouquinho da tia Arlene. Conta um pouquinho da sua história, tia. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Quando eu entrei na faculdade, meu pai pagou a matrícula, começou a pagar, mas eu precisava ajudar, que era muito difícil. Aí eu comecei a trabalhar na Telesp, fazia faculdade de biologia em Guarulhos. E depois disso eu fiquei um bom tempo na Telesp. Comecei a namorar com o seu tio, que é meu marido. Eu trabalhava na Telesp por causa de uma prima dele que trabalhava comigo, eu conheci ele. E depois disso eu casei, tive meus filhos e virei funcionária pública. Fui trabalhar num hospital, numa maternidade e me aposentei lá. E a minha vida profissional começou assim. Trabalhei, cumpri 32 anos de trabalho, graças a Deus. Isso que eu ia te perguntar. Quantos anos? Ou seja, 32 anos de trabalho. Agora ela se aposentou, está curtindo um pouco a vida? Sim, estou curtindo a vida, curtindo o neto, querendo mais netos, mas só tenho um. Fica a dica, né? Fica a dica. Fica a dica aí! Fica a dica, porque é muito gostoso, eu acho que é um tempo merecido da gente, então você passa a ter uma ocupação deliciosa que é ser avó. Muito legal. E você tem 2 filhos? 2 filhos, um casal. Os 2 casados? Graças a Deus, os 2 casados, os 2 estudados, os 2 bem-sucedidos. Isso é uma satisfação, né? Que a gente fez tudo certo, né? E trabalhando, né? E trabalhando. Sim. Trabalhando, você Trabalhando conseguiu cuidar muito. das 2 coisas. Exatamente. E você, tia Ângela? Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu fui mãe com 16 anos e fui trabalhar. Tive meu primeiro filho, passei por várias empresas. Da Varig até trabalhar em mercado, trabalhar na Cushman, que é uma empresa muito boa também. E trabalhei em uma portaria, hoje eu trabalho no que eu gosto, que é no hospital. Legal. Que é o que eu pretendo ser, que eu pretendo fazer a faculdade agora de serviço social. Eu me encontrei no hospital. E hoje, ultimamente, trabalho no hospital, sou muito feliz, graças a Deus, serviço que eu sempre quis. E é um ambiente que você está ajudando as pessoas, né? Muito. Olha que as 2 em comum trabalhou em hospital, uma trabalhando em hospital. E é uma coisa de você estar ali, porque trabalhar em hospital é muito delicado, né? Porque as pessoas, elas chegam muito vulneráveis. E você tem que saber atender, lidar, entender que às vezes a pessoa, ela está num momento difícil. Sim. E às vezes ela até acaba sendo, dependendo da situação, mal educada com você tem que falar, não, calma, não é comigo. Várias vezes. Várias vezes, né? Empatia é tudo. Empatia. Acolhimento, totalmente. A gente tem que sempre estar acolhendo eles. Muito. Porque é muito... Ninguém vai para o hospital porque quer, gente. A gente vai para o hospital porque realmente precisa resolver uma situação, resolver
uma situação de saúde, um problema. Então, muitas vezes o profissional que está atendendo você, ele tem que estar preparado para te atender. Verdade. Como a Ângela disse aqui, tem que ter empatia, você tem que se colocar Sim, no lugar do outro para sim. poder você fazer esse atendimento e entender, olha, tá bom, às vezes a pessoa está num momento ruim. Então, não é para qualquer um, né? Não, você tem que ter acho que uns nervos assim. Eu falo que a gente tem que primeiro pensar ali com a cabeça, com o fígado, tentar se colocar no lugar da pessoa, porque senão... Tem que ter estômago, muito, literalmente. muito, na área que eu trabalho muito. E com 32 anos, teve alguma situação difícil, assim, no hospital, que você encontrou e falou, não é possível? Eu sempre trabalhei na diretoria geral do hospital. Então, todos os problemas batiam lá. Quer dizer, quando ninguém resolvia, todo mundo queria falar com o diretor. E eu era a porta de entrada. Era o filtro ali. Eu filtrava tudo. Mas eu tinha uma vantagem, porque eu sou tranquila e eu conseguia conduzir de uma maneira que todo mundo falava, olha, eu não sei como você consegue, mas graças a Deus eu consegui. Eu acho que eu caí no lugar certo. Eu sempre me coloquei no lugar do outro. Olha que importante, né? Se colocar no lugar do outro e quanto elas são gratas por essa jornada. Então, as duas aqui falando, uma da experiência que viveu por tantos anos, a outra da experiência que está vivendo e que quer se desenvolver mais ainda nessa experiência. E não importa o tamanho do seu cargo, o que importa é o quanto você está se dedicando a fazer ele acontecer de forma bem feita. Então, isso é super relevante. E claro, o seu papel lá cuidando na diretoria, você tinha que ter um filtro ali, um jogo de cintura muito grande para realmente passar o que fosse necessário. Por isso que eu sempre dou muito valor às secretárias executivas, às pessoas que fazem todo esse tipo de atendimento, porque elas têm um papel extremamente importante. Inclusive, eu sou colunista para o Pepita Secretaries Club, que é um clube de secretariado, onde eu levo muito conteúdo. E eu falo que elas são fundamentais, e são mesmo. Você não chega num diretor, num vice-presidente, se você não souber tratar bem uma secretária. Porque ela está cuidando do que é a função dela, cuidar daquele diretor, cuidar daquele presidente, daquele vice-presidente, para que ele tenha como fazer o trabalho dele de uma forma melhor. E ali ela está fazendo aquele filtro. Então, não é fácil não. Aliás, é um papel super difícil e que eu super parabenizo elas por isso. Muito legal, gente. E se vocês tivessem que fazer alguma coisa diferente nos empregos anteriores, no trabalho anterior, ou durante esses anos de trabalho, tinha alguma coisa que vocês queriam ter feito diferente? Ou, de repente, uma situação de alguém que vocês tiveram que bater de frente, de repente, não, eu poderia ter sido mais tranquila, ou o contrário. Teve alguma situação difícil? Eu não me recordo de nenhuma assim, não. Foi tudo tinha assim, era jogo de cintura, porque a gente lidava inclusive com imprensa, porque as coisas acontecem em hospital, né? Greves, problemas de delegacia. Então, mas eu nunca tive nada assim, é só jogo de cintura mesmo. Graças a Deus, eu sempre me saí bem. Sempre encarou. Exatamente. Você também? Não, talvez eu tivesse estudado mais. Tá. Eu sinto muita falta de não ter feito minha faculdade antes. De não ter corrido atrás, eu me acomodei muito. Profissionalmente, eu me acomodei demais. Eu só parei. Eu achei que eu ia viver naquela portaria, que eu fiquei 6 anos, e que não ia ter mais como, que eu não ia conseguir outra coisa. E, infelizmente, me decepcionei muito com o gerente de lá. Ele foi muito ruim para mim. E eu saí, e ele mandou embora na pior fase da minha vida. Após uma cirurgia que eu não tinha condições naquele momento, eu voltei a trabalhar, tive uma trombose assim que eu voltei, e ele só me dispensou, porque quis, sem motivos, e eu naquele momento ajoelhei, falei para Deus, eu preciso de ajuda, e eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, me ajuda, e Deus colocou uma pessoa boa na minha vida, que hoje é minha gestora, que hoje, graças a Deus, estou no hospital maravilhoso, amo o que eu faço, com supervisores maravilhosos, com a minha gestão que eu gosto. Você deu a volta por cima. Dei a volta por cima, graças a Deus. E, gente, isso acontece. A vida é essa. A gente tem uma jornada aqui que muitas vezes a gente encontra desafios e cabe a gente entender como superar esses desafios, porque faz parte da jornada. Quem vê eu sorrindo aqui, falando, tudo, eu também tenho desafios, não é tudo tão fácil. Mas eu tenho que saber encarar esses desafios e também contorná-los, né?
E a Ângela falou uma coisa super importante. Eu, por exemplo, adoro conversar com Deus. Eu brinco que eu sou uma pidona. E sou mesmo, porque eu agradeço as coisas que eu tenho, mas também estou ali, ó, pedindo. Não é só por mim, são pelas pessoas que eu amo. Porque quando a gente tem a família, as pessoas que a gente ama bem, é muito mais leve, é muito mais gostoso, é muito melhor. Porque você tem o seu entorno bem. E então eu acho que isso é super importante, né? A gente entender que a gente pode ter fé, que a gente pode se apegar, que a gente tem que buscar. E às vezes a gente também não sabe quais são os planos de Deus, então muitas vezes nem tudo é daquele jeito, mas a gente tem que pelo menos tentar. E eu acho que isso é super importante. O que você fez é um exemplo aqui para as pessoas de que, tipo, eu não vou desistir. Eu posso estar passando a pior situação que eu tenho na minha vida, mas eu não vou desistir, eu vou correr atrás, e aí está acontecendo, e você agora também está correndo atrás de outras coisas que você falou, poxa, eu podia ter tentado antes, e está tudo bem. Exatamente. Por quê? O importante é, na hora que a gente para, reflete, fala, olha, não fiz? Tá bom. Não vai ficar se remoendo o que não fez. Não, agora eu vou fazer acontecer, né? Exatamente. Porque nem tudo é no tempo que a gente quer. É no tempo de Deus, sempre. É no tempo de Deus e é no tempo que a gente também vai se organizando para fazer, né? E às vezes a gente vai amadurecendo com algumas coisas, então faz parte. O importante é sempre tentar, nunca deixar de tentar. Verdade. E eu vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês. Eu queria que vocês compartilhassem alguma história engraçada que vocês viveram. Pode ser na vida, pode ser no ambiente profissional. Vamos lá, engraçada. Olha, fora vir gravar comigo, que eu chamo para gravar, porque meus convites são sempre diferentes. Aliás, elas passam por vários convites aqui, as minhas tias. Mas porque eu gosto de fazer as coisas diferentes mesmo e tá tudo bem. Eu tenho muitos momentos engraçados, assim. Mas eu tenho um, assim, que é, inclusive, junto com meu marido. Eu vou expor ele, porque eu lembrei desse e ri sozinha. Nós fomos morar em Florianópolis, porque ele foi a trabalho. E alugamos um apartamento mobiliado. Fiquei arrumando o apartamento, né? Levando as coisas de um flat que a gente estava. No fim de semana, nós fomos comprar o que faltava para abastecer a casa, para começar uma vida normal, cozinhando em casa, na segunda-feira. Chegamos, ele estacionou o carro, subimos com parte das compras. Quando tentamos abrir a porta do apartamento, não abria. Não abria de jeito nenhum. E agora? Liguei, fui até a portaria, o rapaz falou, olha, deixa o rapaz vir ficar aqui que eu vou lá. Chegou lá, tentou abrir nada. Eu falei, o que nós vamos fazer que hoje não tem chaveiro? Domingo. Tentamos, aí o rapaz falou, não, eu vou subir na portaria, vou ver se eu acho outra ferramenta. E tentamos. Ele, o que nós vamos fazer? E ele forçando a porta, forçando, a maçaneta caiu. Sabe, a maçaneta caiu do lado de dentro e não sei o que a gente ia fazer. Eu falei, e agora? Eu falei, meu Deus, o que nós vamos fazer? Aí ele falou, nossa, aí ele pegou e falou assim, ó, o rapaz vai descer com alguma ferramenta, vamos tentar, eu não sei o que nós vamos fazer, mas nós vamos ter que entrar. Tentando, e uma parte das compras e o restante estava no carro. Quando eu olhei, que eu falei, pensando assim de braços cruzados, o que a gente ia fazer? Eu falei, vou voltar na portaria e avisar ele que aconteceu isso, né? Quando eu olhei, o apartamento não era o nosso. Ainda arrancaram a maçaneta do apartamento. Eu falei assim, olha o número do apartamento. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí, olha, o corredor, ninguém viu a gente lá. O que nós fizemos? A gente estava no segundo andar, nosso apartamento era no primeiro. Aí nós descemos com as compras, abrimos o apartamento, colocamos, pusemos as coisas, interfonamos para o rapaz e aí abrimos. O correto, né? O correto. Até hoje. E aí nós descobrimos, quando nós fomos no carro, que olhamos para cima, o segundo andar estava com uma placa de aluga-se. A nossa sorte. Aí ia estar tentando abrir a porta de outra pessoa com a pessoa dentro. E nós ficamos quietos, porque não deu em nada. O dia que a imobiliária fosse lá com alguém, é que ia descobrir que a maçaneta caiu. Mas aí o seu tio chegou e falou, nossa, ele falou, não dá para acreditar como nós estamos desligados. Eu falei, era um estresse, porque a gente não arrumava apartamento, sabe? A gente estava no flat, e acho que era tudo isso, um cansaço. Aí ele falou, agora eu vou fazer uma caipirinha, porque depois dessa... Só uma caipirinha para relaxar. Só uma caipirinha.
Gente, olha só, se você encontrar maçaneta caída do seu apartamento, Fomos nós. reflete aí, porque pode ter sido alguém, viu? Bom, mas a Ângela vai contar pra gente no próximo bloco, porque agora a gente vai pro intervalo. Vamos aguardar para ver o que ela vai trazer pra gente aqui. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Idealizada e liderada por Rivaldo Nascimento e por sua filha e sucessora, Catarina, o Ateliê Gran Final é hoje referência de empresa familiar na maestria e arte em elaborar doces finos, tradicionais, bolos e bem casados, além da variedade surpreendente dos pedidos mais inusitados. Permita que esses grandes chefes deixem a sua vida ainda mais doce e experimente as mais variadas delícias preparadas de um jeito que só a Gran Final tem. A essência da vida está na doçura de viver. Confira todo o cardápio através do Instagram, @granfinalatelier-sucre e pelo site granfinalateliersucre.com.br. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco. E eu disse que a Ângela ia trazer uma história divertida, né? Gente, mas ela não vai poder contar, porque as histórias divertidas dela a gente só vê aqui no bastidor. Não dá pra gente passar na TV. Então a gente vai pular essa parte, vamos continuar a nossa conversa aqui, porque tem muita coisa pra gente aprender. Exatamente. Certo? Passamos por essa. É melhor. Pula essa. É isso que é família, a gente se divertir, a gente rir, e a gente ouvir a história de outras pessoas da família também, e a gente se divertir com o que
a gente escuta, porque realmente demos muitas risadas aqui no nosso breakzinho. Mas vamos lá, eu quero saber um pouco mais de vocês. Eu queria que vocês compartilhassem também comigo aqui quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram na vida de vocês e que vocês superaram. Porque eu tive N desafios, seja a perda de alguém, seja desafio profissional. A gente tem desafios, né? Mas tem aquele que dá uma chocada, né? Uhum. O que vocês podem compartilhar aqui com a gente? Vai, Ângela, pode falar. Meu maior desafio foi a perda da minha mãe. Eu aprendi a andar sozinha. Fazem 4 anos que eu aprendi a andar sozinha e sem minha mãe, eu acho que 50% de mim foi. Então, o maior desafio que eu tive foi perder a pessoa que realmente acreditava em mim, que realmente segurava a minha mão, que quando eu caía dizia, vai dar certo, vai dar certo. Para mim, o maior desafio foi esse. E até hoje é o maior desafio. A perca da minha mãe. E ela realmente era assim, né? Era. Nossa, leou a vida inteira. Os netos com os filhos, ali, sabe? Do jeito dela. Você estava brava, de poucas palavras às vezes, mas sempre ali, para todo mundo que precisasse. Ela sempre estava presente. E comigo desde pequena. É verdade. Desde novinha. Eu lembro que eu queria um cachorrinho quando eu fiz uma cirurgia de amígdalas. Foi. E ela falou, eu vou te dar um cachorrinho. Acho que eu tinha 4 anos de idade. Olha que eu lembro disso. E aí ela falou, eu vou te dar um cachorrinho. Porque eu queria um cachorro. E meus pais me davam um cachorro. E ela me levou um cachorrinho de pelúcia que pulava. Mas assim, ela me deu um cachorrinho. E eu lembro muito daquele cachorrinho, porque para mim ele significou muita coisa. E durou bastante tempo, até o meu irmão aprontar com ele depois que ele fez uma cirurgia no cachorrinho. Mas enfim, durou bastante tempo e a minha avó sempre foi muito presente comigo. E eu sou muito grata por isso. E realmente esse também foi um desafio para mim. Foi um desafio muito difícil. Muito difícil de tê-la perdido, mas também grata de ter tido ela na minha vida, de ter na nossa vida, né? Ali é todo momento presente, vó, ensinando muita coisa, uma referência também para a gente também de empreendedorismo, de correr atrás, de trabalhar, de mostrar que não tem limite, que a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Sem dúvida foi um momento muito desafiador. Para mim foi. Para mim, desafiador foi problema de saúde, que eu tive um câncer de mama. Assim, do nada, trabalhando num hospital de mulher, de repente, você descobre que tem um câncer de mama. Com 2 filhos, quer dizer, seu mundo cai, não tem como. Mas eu só tenho que dizer que foi uma superação, porque eu fiz a cirurgia, fiz o tratamento, nunca senti dor, nunca. Para mim foi tudo muito tranquilo. E eu me preocupava mais com os meus filhos e com a minha mãe, que tinha idade, que é mãe, né? Então, eu procurava estar bem ou me segurar mesmo para que eles estivessem bem, menos preocupados, e deu tudo certo. Então, foi uma superação. E realmente, um exemplo de superação, porque ela encarava de forma positiva esse desafio. Não era simples, não. A gente que era da família sabia que não era simples. Mas ela sempre encarou de uma forma, não, nós vamos resolver, eu vou resolver. E eu lembro muito dessa fase familiar onde isso era uma coisa assim, que tinha que ser resolvida e que você lidava muito bem, né? Sim. E é muito difícil as pessoas lidarem muito bem com esse tipo de situação. Às vezes as pessoas, elas caem, não têm um psicológico para aguentar tudo isso. E você ganhou força nas pessoas que você ama. Exatamente. Ali você encontrou força. Exatamente. Eu tive situações de passar com meu pai, mais de uma, mas o apoio familiar foi fundamental, onde a gente estava ali juntos, sempre um acreditando com o outro, correndo atrás e fazendo acontecer. Até o primeiro que ele teve, eu nem contava o que era. Eu ia com os exames debaixo do braço, e às vezes eu fazia consulta no médico por ele, para entender, para depois já chegar com algo mais redondinho ali, até ele chegar na cirurgia. E o primeiro ele nem soube, ele soube depois, porque eu sabia que ele ia ficar abalado com aquela situação, uma pessoa extremamente forte, né? O segundo, ele já estava mais preparado, já estava mais acostumado com o que era se internar, fazer cirurgia e tudo mais. Então, a gente foi contando mais, mas graças a Deus ele está bem. E realmente, graças a Deus, porque eu acho que essas situações que a gente passa, seja acontecendo com a gente, acontecendo com alguém da nossa família,
é para todo mundo que está em torno se amadurecer mais, aprender mais, evoluir mais nessa vida que a gente está aqui e passar mais, amar mais ainda o próximo, né? Porque, como a Ângela mesmo disse, a gente teve uma perda de uma pessoa super especial. Ela não vai voltar mais fisicamente aqui, ela está na nossa memória, ela está no nosso coração. Ela está no meu Instagram, porque eu adorava postar historinhas com ela, a gente se divertia, porque era uma forma de eu fazer ela rir, porque às vezes é difícil, as fases da doença eram complicadas que ela teve, e eu ia lá e eu ficava brincando, porque eu sabia que distraía. Eu não sei se ela fazia para me agradar, ou se era eu que achava que estava agradando ela, mas no final da história a gente dava risada, e eu sabia que isso era o que contava, que valia a pena, né? Então, a família é isso, a família é a gente se ajudar e encarar os desafios que vem, porque faz parte, e você pode ter um desafio aí na sua casa. O ponto é, como é que você está encarando ele, como é que você vai lidar com ele e onde é que você está buscando força para poder superar tudo isso na sua fé, na sua família, nas pessoas que você ama, para transformar e para mudar isso, né? Mudar a história. Porque a história, ela existe, é fato, né? Verdade. A história, ela existe. Contando mais um pouco de vocês, já que a gente falou de família, qual que é a importância para vocês da família, dos laços familiares, desses laços fortes? E conta um pouco, qual que é a importância da família aqui? Vai, Ângela. Você quer que eu fale primeiro? Eu acho que a família não é uma frase pronta, não. A família é tudo mesmo, né? Tudo mesmo. A vida da gente, primeiro a gente começa a vida trabalhando para formar os filhos, para comprar uma casa, para ter uma vida melhor. E cada conquista é todo mundo junto. Então, esses laços são eternos mesmo, não tem como. É tudo, não é frase pronta, não. A família é tudo mesmo. É tudo, né? Verdade. E aí? Então, família pra mim, pelo menos a minha, né? Lá, meus filhos, tudo, tem vocês. Família pra mim é isso aqui que eu vivo. Uma hora briga, uma hora tá bem, uma hora tá se falando, outra hora não tá. Mas assim, ninguém pode falar da minha família. Exatamente. Tá? A família é minha e às vezes a gente tá tudo bem. Aí tem hora que tá todo mundo sem se falar, mas todo mundo se amando. E a família é isso, um dia uns estão mais distantes, outros estão mais perto, uns a gente vê 2, 3 vezes por ano, mas o amor é do mesmo tamanho. Eu vejo meus sobrinhos, eu não tenho diferença, eu amo todos, primo, tia. Sou mais quieta, trabalho bastante, então não tenho tanto tempo para estar ali o tempo inteiro. Mas assim, nas minhas orações sempre estão. Todos. E a minha família, do meu irmão que está longe, né, que mora longe agora, e assim, todos para mim são iguais. Eu posso demorar tempos de ver, mas assim, minha família para mim é tudo. É meu alicerce. A família é base, né? É base. A família é base para a gente se estruturar. A nossa ancestralidade, a gente vai evoluindo com os laços familiares, né? Com o que a gente vem trazendo, vem aprendendo. Eu tenho muitas características da minha avó. Tem mesmo. Tenho. Tem gente que olha para mim e fala, tem muitas características da minha avó. As minhas sobrinhas têm características da minha mãe. Eu também tenho algumas características da minha mãe. Sim. E isso vem na gente, né? Vem da nossa ancestralidade. Então, cabe a gente honrar e entender a nossa família. E aproveitar quem está aqui, quem está perto. Eu adoro festa. Vocês bem sabem, né? A gente sempre se reúne. A gente sempre que eu tenho uma oportunidade de inventar alguma coisa e reunir a família, eu estou inventando e está todo mundo junto e a gente está conversando e comendo e se divertindo, porque para mim é importante. Eu acho que é um momento que eu estou reunindo ali e que a gente está curtindo. Exatamente. E claro que muitas vezes a nossa família acaba se encontrando, às vezes num velório, no enterro, porque acontece, então, né? E acontece também, com as famílias. Mas por que só nesses momentos? Claro que tem que acontecer, que é um momento de reflexão, tudo mais, a família tem que estar lá. Tem que se unir. Mas por que também. não a gente se reunir para, sabe, vibrar a vida, tá ali junto, tá conversando, tá, sabe, comemorando, celebrando. Então eu sou muito a favor disso, né? De juntar e fazer festa. Meu marido brinca, fala, Lilian, mas quantas pessoas? Fala,
vou de pouquinho. Eu começo, tantas aqui. Daqui a pouco ele vê, tá a casa lotada, tá todo mundo lá e tá tudo bem. Porque é todo mundo da família, todo mundo se ajudando. É um que leva uma carne louca, né, tia? E aí faz tudo acontecer. Aliás, a carne louca da Charlene, gente, não tem uma festa que não pode ter a carne louca dela. Então, toda festa que tem, eu já ligo pra ela e falo, tia, você faz aquela carne louca? E ela vai lá e prepara a carne louca que todo mundo come, que acaba rapidinho. Verdade, maravilhoso. Mas uma coisa que eu faço, eu peço para guardar meus potinhos, porque se não deu tempo de comer na festa, depois eu como. Ai, ai, mas é muito bom, né? É bom demais. Reunir, a gente contar as histórias e também gerar memórias. Verdade. Exatamente. Porque ali a gente vê as crianças se divertindo, brincando, os priminhos juntos, o futuro, né? As nossas As novas gerações chegando, muito gostoso. E conectadas também umas com as outras, né? Porque acho que isso é importante. Não tá cada um de um lado. Claro, cada um tem sua particularidade, mas a nossa é essa de estar toda junta ali, com amor, com carinho, com diversão, com bagunça, com música, fazendo acontecer. Vamos lá, eu tenho mais uma pergunta aqui para vocês. Agora eu quero saber um pouquinho mais do que vocês gostam de fazer. Um hobby, alguma atividade? Você que está agora aposentada, gosta de ficar indo viajar? Eu gosto de viajar, eu gosto, acabo indo por necessidade, indo e voltando, né? Porque meu marido está trabalhando em São Luís. Mas o que eu gosto de praia, eu adoro praia, sempre gostei. Para mim é um passeio assim, não precisa estar sol, eu gosto de praia. Eu não sou muito de shopping, não. Eu vou em shopping por necessidade e tudo. Mas eu gosto de andar na rua. Eu gosto de ir no comércio popular. Eu gosto de ir no Brás. Eu gosto de ir no Bom Retiro. Esse é meu lugar. Como diz meu filho, mãe, você tem que ir para Miami. Aquela muvuca é sua cara. Ai, que bom. Você gosta de sair. Eu gosto de sair. Você e você, eu gosto de exatamente. falar, eu gosto de ver pessoas. Eu estou na rua, eu quero ajudar todo mundo. Eu vejo uma pessoa atrapalhada, senhora, onde a senhora quer ir? Onde a senhora quer descer? No metrô. Eu já andei aquela estação São Bento para sair numa saída do outro lado, uma pessoa que não era de São Paulo. Acompanhei porque eu achei que para eu explicar seria muito complicado, porque a estação tem muitas saídas. Então eu gosto de ajudar. Então se alguém tiver, como eu sou falante, eu gosto de ajudar. Se eu tiver oportunidade de orientar alguém, eu me sinto bem fazendo isso. Olha a minha visão empreendedora aqui, ó. Será que não dá para ela fazer um trabalho aí no turismo? Tem uma vaguinha aí, ó. Fica de olho, porque, por exemplo, já dá para fazer uma assistência com a equipe do turismo aqui, pega um grupo de idosos, vamos conhecer aqui São Paulo. Exatamente. As regiões populares ali, ó, fica a dica. E você, Ângela? Então, eu sou mais ou menos igual a Arlene, mas eu gosto muito, por enquanto, eu estou numa fase de curtir meus filhos, de curtir minha casa, não estou muito de sair, né? Os cachorros ficar em casa, também. Os cachorros. Então, como eu trabalho todos os dias, o momento que eu tenho, eu gosto de ficar com meus filhos. Eu gosto Aproveitar a família. Aproveitar eles, ficar em casa, de repente ler uma Bíblia, ou ler um livro, mas eu não sou muito de sair. Mas ficar em casa. Mais caseira. Tá certo. Cada um tem sua característica, é isso que é importante. Aproveitar o seu momento e como você se sente bem, né? Porque às vezes a gente quer impor tal situação, fazer tal coisa. Não, o que é bom para você? Como é que você se sente com aquela situação? Mas é isso, gente. A gente vai agora para o próximo intervalo e a gente se vê no próximo bloco. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site
www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Apresentamos o ES-Gênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Group. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ES-Gênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ES-Gênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Nossa, a conversa está engraçada aqui, está divertida. Família é muito importante, família é tudo, e é isso que a gente está falando no episódio de hoje. Porque claro que são pessoas empreendedoras, pessoas que trabalharam suas carreiras, que trabalham suas carreiras também, curtem a vida e têm histórias de vida. E eu acho que é isso, nós somos seres humanos e a gente tem que compartilhar o que a gente é. E nesse último bloco a gente vai conversar um pouco mais, e aqui são duas mulheres que estão à frente da família, que também trabalharam muito ou que trabalham. E eu queria ouvir um pouco delas. Como é que vocês veem o papel das mulheres na família e na sociedade hoje em comparação com o passado? Por exemplo, com as nossas mães, com os nossos avós, a comparação de como é que vocês veem hoje? É muito diferente, né? Eu me lembro que a minha mãe sempre estava presente, né? Mandava para a escola, voltava, o almoço estava na mesa, sempre presente, né? Era dona de casa exclusivamente. Hoje não, as mulheres, a maioria trabalha, ajuda na renda familiar e é uma guerreira em todos os sentidos, porque não é nem dupla jornada, é tripla. Porque realmente é muito pesado mesmo, ser dona de casa, trabalhar fora,
as preocupações com os filhos e até a cobrança de não estar tão presente, né? Sim. Com os filhos, junto aos filhos. É complicado você sair correndo para comparecer nas festinhas. E eu sempre lembro de uma frase da minha filha que fala assim: eu não quero ser uma grande executiva assim, eu quero participar das festinhas do meu filho assim como minha mãe participou de todas. E porque algumas empresas permitem, mas outras não. Então é uma diferença muito grande mesmo. A mulherada hoje em dia é pau para toda obra. Tá fazendo de tudo, né? Fazendo de tudo. E você, Ângela, como é que você vê? Então, minha mãe nunca foi. Minha mãe sempre trabalhou fora. Sempre trabalhou muito. Não, minha mãe nunca foi, sério, de ficar dentro de casa, de ficar cuidando de casa. Eu acho que ela era bem diferente das irmãs. Porque as irmãs, a maioria tinha umas que não e outras que já eram mais dona de casa, né? Mas, assim, desde novo, meu espelho em casa sempre foi trabalhar e estar em casa, cuidar dos filhos, mas, assim, eu nunca tive essa coisa de, dona de casa. Não, minha mãe nunca mostrou isso pra mim. Ela lidava com as duas situações, né? Ela era dona de casa e trabalhava fora. Trabalhava fora. Mas trabalhava fora, né? Porque ela sempre trabalhou muito. Para a geração dela, ela era uma pessoa bem diferenciada, dona Socorro mesmo. Muito. Gostava, nossa. Meu pai ficava mais em casa. E ela ainda... Era o contrário. É verdade, o vô ficava mais em casa. Ela que mas também trabalhava. Trabalhava em casa, mas ela que saía, né? E uma outra coisa que ela também fazia, eu quando era pequena, no prézinho, ela trabalhava também atendendo lá no pré. E eu estudava manhã e estudava tarde, então eu ficava o dia inteiro na escola. E eu não sabia nem o telefone da minha casa, mas o telefone da casa da minha avó eu sabia. E era para ela que eu ligava quando eu queria sair da escola, porque tem dia que a criança está cansada. Eu falava que estava com dor de cabeça, que eu estava sentindo alguma coisa, porque eu queria ir para a casa da minha avó. E é tão gostoso casa de vó. Você que tem vó, você não adora ficar na sua avó? Eu adorava. Qualquer coisa que eu tinha, se eu tivesse, sei lá, uma gripe, eu queria ser cuidada na casa da minha avó. Porque é uma coisa muito gostosa. A avó acolhe de uma forma que, claro que pai e mãe acolhem, mas vó é diferente. Vó tem uma coisa que os pais às vezes não conseguem ter o tempo, como a minha tia Arlene acabou de dizer, porque estão na correria, estão trabalhando, mas é a avó que está ali para dar aquele suporte e ajudar o neto. Então, eu sou muito grata às avós, a minha avó que eu tive, mas está no meu coração, a avó que eu tenho, que mora distante, mas graças a Deus está viva ainda, inclusive é uma super amiga, a gente conversa, a gente se encontra, a gente passeia. Inclusive ela está com 97 anos, mas com uma cabeça incrível, vocês a conhecem, sabem como ela é importante também na minha vida, porque faz parte da nossa evolução, né? Os avós fazem parte da nossa evolução, são referências muito grandes, são importantes. Então você tinha que estar fazendo o trabalho de avó agora já. Ai, que delícia. Curte, aproveita, que com certeza é lá uma na frente ele vai canseira, lembrar. porque a gente já chega numa fase que a mobilidade é outra. E você tem que jogar bola, você tem que... Mas é muito gostoso. E com certeza lá na frente ele vai lembrar e vai ser muito grato por tudo que você faz por ele. Com certeza. Com certeza. E qual memória mais antiga vocês têm, assim, da nossa família? Tem alguma memória antiga, alguma coisa que vocês queriam compartilhar? Eu tenho. Tanto do lado da família nossa, que é a família de vocês, como do lado da minha família. São os natais. Eu me lembro do Natal na casa da sua bisavó, Dona Ana. O Natal na casa da Dona Ana, uma família gigante, era uma delícia, que todo mundo, a tia se vestia de Papai Noel, saía na caminhonete do tio Zé pelas ruas, a criançada toda na carroceria da caminhonete. Nunca vou esquecer desses natais. Era gente demais que não cabia na foto. É verdade. Isso é gostoso. E era uma delícia. E a mesma coisa, os natais na casa da minha mãe. Porque meu irmão se vestia de Papai Noel, a rua inteira, a rua da minha mãe era uma rua sem saída, as crianças ficavam esperando a noite de Natal com meu irmão de Papai Noel. Então eu tenho a lembrança dos natais. Muito bom. Muito bom. E realmente é um momento de você reunir a família,
Independente da religião que você tenha, o ponto é a família. A família unida. É o momento da família unida, é o momento da família estar ali próxima. E eu sou festeira, né? Então eu adoro. Qualquer oportunidade que tem para reunir todo mundo e a gente estar junto, eu gosto de comemorar, de reunir. Acho que é um momento de você reunir. Então aproveite os momentos que tem para reunir, para estar junto. E você? Eu tenho uma memória com você. Comigo? Quando você ia lá em casa, a gente ficava fazendo um monte de desenho. A família coração, a família não sei o quê, que a gente era pequeno. E ia lá pra casa, realmente ela ficava, a gente ficava fazendo desenho, desenhava até tarde. Eu tenho memória da minha mãe fazendo muita pamonha. Como eu gostava de fazer pamonha. Ai, eu tenho memória da minha mãe, toda vez que meu irmão vinha, não, tem que fazer uma comida porque o bebê da mamãe tá chegando e ele gosta da rabada, da rabanada. A rabanada. Tenho tudo isso na minha cabeça. Então, toda vez que vão estar por São Paulo, eu já lembro. Minha mãe estivesse aqui, vamos comprar uma camisa pro seu irmão e fazer uma rabada. E o que ela falava, Ângela? Porque ele gosta de pirão, gosta de rabada. Então, fica uma coisa... E era o bebê da mamãe, né? Eu falava assim, não, é o que ela mais gosta. Único menino. Ah, era mimadíssimo. Então, a gente ficava sempre na cabeça. Então, essa memória vem muito na minha cabeça. Dele vindo e ela fazendo, porque ela, não, vou comprar, porque ele gosta... Nunca comprava rabada, mas se Ivan viesse comprar... que ele gostava. Ele gosta mesmo. Não é? Rabanada. A rabanada. Então, ela fazia no instante. No instante. Segundo a rabanada estava na mesa. Soubesse que ele ia chegar, então essas coisas ficam muito na minha memória. Aí o Ivan gosta de pamonha. Vamos fazer pamonha. Corre, vamos comprar milho. Então essas coisas ficam muito na minha cabeça. Muita memória, assim, na minha cabeça, sabe? Então essas memórias afetivas eu tenho bastante. Isso é muito bom, né? Porque são momentos de família, de vida. Eu lembro quando eu ia para lá, eu chegava sempre tinha abóbora. A Lília era abóbora. Eu era exatamente. Abóbora. Ainda adoro abóbora, gente. Eu literalmente sou uma abóbora, assim, de tanto que eu gosto de comer abóbora. Era abóbora. E eu chegava, tinha a minha abóbora ali no feijão, e ela preparava um prato para mim, e o prato que ela preparava era um pratão. Então eu aprendi a comer bem com a minha avó desde pequena. E é isso, a família é isso, né? Essa coisa gostosa da gente poder aproveitar. E eu queria que vocês trouxessem que conselho que vocês dariam para a geração de hoje, né? Porque a gente tem uma geração nova, que tem lá os seus desafios, seja tela de celular, ou jogos só na internet, no computador, não estão com tantas memórias afetivas porque acabam estando muito conectados, se distanciando. Não sei, mas que recado vocês dariam para essas novas gerações? É que a vida passa muito rapidamente, então... Eles têm que se ligar um pouco mais nas pessoas, né? Em pessoas, em gente. Então tem que se ligar, porque o tempo, a gente sente, não é uma ilusão, o tempo está passando mais depressa, realmente, eu acho que está. Então a gente tem que se ligar mais em gente, em ser humano. Está mais próximo do ser humano. Mais próximo. E não tão próximo Dá do mais eletrônico. atenção, ouvir mais, estar junto. Porque chega uma hora que as pessoas se vão, né? Se vão. Esse dia chega, não tenha dúvida. É verdade. Então, aproveite ao máximo. Exatamente. Ótima dica. Aproveite ao máximo o tempo das pessoas com quem você ama. Verdade. Porque o tempo vai embora. E você? Eu também acho que tem que se aproximar mais. Esquecer um pouquinho o celular. Esquecer porque meus filhos mesmo, o celular, né? Tá agarrado com eles. Então, acho que tem que falar mais eu te amo. Sabe, você tem que se abrir mais com as pessoas. Eu acho que eles têm que estudar mais, se dedicar muito mais. Não achar que a vida é um oba-oba. Não é assim. Eles têm que estudar mais, eles têm que olhar mais as pessoas com mais idade e têm que aprender a obedecer, eu acho. O respeito também. O respeito sempre. Perfeito. Muito bom. Agora eu queria fazer um bate-bola aqui com vocês. Eu vou falar algumas palavras. E aí vocês podem me dizer o que essa palavra significa para vocês. Vocês podem dizer uma frase ou simplesmente numa palavra, tá bom? Então vamos lá. Palavra família. Família é amor, é base, é união, tudo isso. Família para mim é tudo. Carreira. Carreira é uma forma da gente se firmar no mundo. Carreira eu estou buscando. Ainda estou buscando minha carreira. Vai encontrar. Né? E pretendo conseguir na área que eu quero. Tradição.
Tradição em que sentido? Tradição... Algo que pode ser recorrente, algo que vocês sempre fazem, ou seguir alguma coisa que sempre é uma tradição da família. Você comentou do Natal, por exemplo. Tradição... Tem que ter tradição? Tem que ter tradição. A gente tem que ter tradição. A tradição é estar junto, porque existem tanto datas como... E o importante de tudo é estar junto. Então, tradição é união mesmo, é estar junto. Sim. Para mim também, a tradição da família, de sempre estar um perto do outro, sempre não estar sabendo do outro. E a tradição a gente traz da família. Amor. Amor também é família. E assim, amor maior, mãe, eu acho que é o maior. Outro, eu pensei que o amor que a gente tem por mãe, mãe, filhos, netos, pais, é uma coisa só, sabe? Mas eu não sei te dizer. Mãe não sei, é o cordão, é quem nos gerou, então não tem, eu não sei te dizer, mas é uma coisa muito grande, muito. Eu também. Meu maior amor, minha mãe. Quero aproveitar para dizer para você, mãe, que eu te amo, viu? Exatamente. Muito. Eita, vamos lá. Inspiração. Inspiração. Você quer me dizer uma inspiração na minha vida? O que é inspiração para você? Ou uma inspiração que você tenha? Uma inspiração do momento agora, que é uma inspiração nova para mim. Essa é a avó. É uma delícia ser avó. E para você, o que está te inspirando, Ângela? Então, hoje o que me inspira vai parecer que estou sempre falando a mesma coisa, mas o que me inspira é o que minha mãe foi. Eu tento ser. Seu exemplo é a sua inspiração. Perfeito. É ela, sempre. Uma lembrança. Uma lembrança minha mãe, sempre. Também, né? O último olhar dela. Ai. Sempre o último olhar dela. Eu lembro a do última último olhar frase dela. Então, e eu acho que a lembrança que eu tenho da minha mãe é ela sentadinha numa cadeira, vendo todo mundo na casa dela e a geração que ela pegou dos bisnetos, brincando. Ela queria todo mundo lá correndo. Era a satisfação dela. Então, essa é uma lembrança boa. Uma lembrança que vai ficar para mim para o resto da minha vida. Conselho. Conselho? Um conselho é: considere muito sua família. Muito, sempre. Esteja sempre perto. Não se separe de irmãos, porque a gente perde. Quando a gente perde os pais, às vezes você tem a tendência dos irmãos se afastarem. Eu procuro unir um pouco, porque nós somos poucos. E eu falava para minha mãe que eu não ia deixar a família se desfazer. Então, isso é um conselho que eu dou, porque quando a gente perde os pais, que a gente não se afaste do restante da família. Porque, principalmente os irmãos, e se afasta os irmãos, os sobrinhos, aí a família se distancia. Se distancia, perfeito. Gratidão. Eu tenho gratidão pela vida. Tudo que eu já passei, tudo que eu já lutei, eu tenho gratidão. Eu sempre digo que Deus me deu mais do que eu precisava. E você? Eu também agradeço muito a Deus. Minha gratidão sempre a Deus, e eu tenho só um conselho. Qualquer coisa que for fazer, joelho no chão, cara no pó. Primeiro pergunta para Deus qual direção você vai tomar. E depois você vai e segue. Excelente. Olha, quero agradecer vocês. Esse bate-bola aqui foi emocionante. Exatamente. Quando a gente refletiu muito, a gente se emocionou também, e faz parte, porque família é emoção, gente. E a gente tem que permitir que essa emoção aconteça, porque a gente está nessa jornada da vida, e um dos pilares mais importantes, ou mais importante que a gente tem é, claro, Deus, mas a família. Sim. O que a gente está construindo, com quem que a gente está dividindo, o que a gente está acontecendo, com quem que a gente está fazendo as coisas acontecer.
Então, ame a sua família, respeite a sua família, acolha a sua família, se aproxime da sua família, que com certeza as coisas para você vão ser cada vez melhores. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Fiquei Nós que muito feliz. agradecemos. Foi uma conversa muito gostosa. Queria entregar para vocês aqui uma lembrança Que bonitinho. dos nossos apoiadores. A Gran Final faz doces maravilhosos. Obrigada, Deus abençoe, Helene. Obrigada, Deus Para deixar o dia mais doce, mais Ah, feliz. nós já conhecemos esse docinho. Verdade. Muito bom. Muito bom, Maravilhoso. né? Muito bom. E também, para te proteger, ó, proteger vocês, legal. a Dux, que sempre nos apoia. Obrigada. Proteger Legal. contra germes Obrigada, e bactérias. viu? E quando vocês estiverem tomando café, um chá, Ai, que delícia. a caneca da LPA, para vocês lembrarem da gravação Obrigada. do nosso programa e lembrarem desse momento maravilhoso que a gente teve juntas. Nossa, obrigada. Obrigada, Deus abençoe. Lília. Obrigada mesmo. Lília, foi um prazer. Eu amei. Amei participar. Amei conversar com você. Porque a gente está junto a vida inteira, né? Tem uma vida juntas. Às vezes um pouquinho mais distante, porque cada uma correndo para um lado, mas o amor sempre vai continuar. Amém. Você Obrigada. sempre vai estar nas minhas orações. Você, o Theo, o Marcelo, tá? E assim, eu quero sempre estar na vida de vocês. Amém. Obrigada. Eu também agradeço o convite, fiquei muito contente em vir. A princípio eu fiquei meio assim, mas depois eu concordei. Como dizer não para a Lília? Impossível. E só para vocês saberem, a Lília foi a noivinha do meu casamento. Olha A dama só. de honra do meu casamento. E eu lembro da roupinha, Exatamente. que ela tinha o verde e branco. Exatamente. Com o filho, e o casal era o menino, era o filho de uma amiga minha. Esqueci o nome, ó. Esqueci o nome do Adriano. E então eu gostei de estar aqui e desejo para a Lilian toda a felicidade do mundo, que tudo que ela põe a mão vira ouro. Verdade. E esse vai ser mais Amém. um sucesso da sua vida. E Sim. com a vinda do Theo, então, esse ano vai ser, Amém. a família vai receber uma vida nova que renova a nossa família também. É muito verdade. gostoso. Que ele seja bem-vindo, está bem pertinho, a gente não vê a hora de ver a carinha dele. É verdade. Amém. Gente, quero agradecer vocês também que acompanharam esse episódio, onde a gente falou de família, onde a gente falou de vida, a gente falou também de empreendedorismo, porque faz parte, ninguém só empreende ou ninguém só faz carreira sem ter o lado pessoal. Então, esse episódio de hoje foi para refletir um pouco sobre o seu lado pessoal. Você está olhando para você está olhando para as pessoas que estão ao seu redor? Olha quanto é importante você estar bem com a sua família. Então, eu queria te agradecer por ter me escutado, por ter escutado as minhas tias aqui, por ter participado desse momento. E também dizer para você acompanhar a gente pelo site www.lpaivocê.com.br ou também pelo nosso Instagram, @lpaivocê. A gente também está no YouTube. Também tem a nossa plataforma lpa.academy ou no meu Instagram, @Lilian_Primo Albuquerque. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.